Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula para vocês de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar um tema a respeito, dando continuidade, então, à divisão celular, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o processo de mitose, quais são as etapas da mitose, né? Quais são suas principais características. Na nossa aula de hoje, a gente vai abordar um pouquinho a respeito da meiose, né? O que seria esse processo, quais são as suas principais características, suas etapas, né? E qual a principal função da meiose, tanto em animais quanto em vegetais. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Na aula passada, né, a gente abordou o tema mitose, né? A gente falou um pouquinho sobre as etapas da mitose, sendo divididas em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, na prófase, a gente vai ter a condensação máxima dos cromossomos, desaparecimento da carioteca, né, que seria a membrana que envolve o núcleo, e a duplicação também dos pronúcleos. Tá? Depois a gente vai ter, na metáfase, o alinhamento desses cromossomos na região equatorial da minha célula, né, formando ali a região para a gente para que aconteça a divisão, né, onde as fibras do fuso vão se ligar, então, aos centríolos do meu cromossomo, tá? Vai fazer aquele processo de separação das cromátides durante o processo de divisão. Tá? E depois a gente vai ter o processo de anáfase, que é o processo onde os cromossomos estão caminhando para a região do fuso mitótico, né? Onde já aconteceu o processo de separação das cromátides. Tá? E por último, é a etapa da telófase. Tá? Então a gente vai ter então o desaparecimento do fuso mitótico, né? A formação da carioteca, né, que é a membrana que envolve o núcleo, a descondensação desses cromossomos e o processo de citocinese, que é a invaginação da membrana plasmática para a formação de 2 novas células. Beleza? Relembramos um pouco esse ponto, né? Relembrando então esses pontos que a gente estudou na nossa última aula. Agora a gente vai para a nossa aula de meiose, né? Referentes então à aula 30 e 31 da nossa apostila. Tá? Exercícios. Tá? Referente à aula 31 e 32 da nossa apostila. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho na primeira aula sobre a importância da meiose, e na nossa segunda aula a respeito das etapas e fases da nossa meiose. Beleza? Para acompanhar a aula, gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, livro texto de vocês de biologia número 1, tá? Que é a partir de lá que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Então, o papel da meiose, né? Qual seria o principal papel de fazer, então, o processo de meiose? A meiose, né, antes de a gente descobrir o papel, a meiose é um processo onde ocorre uma divisão celular reducional. O que é isso, professor? Processo onde uma célula diploide, tá, acaba gerando 4 novas células filhas do tipo haploide. Né? Ah, professor, ainda não entendi. Haploide, diploide, né? Todos os organismos vivos, tá, que são eucarióticos, né, com exceção dos procarióticos, a gente vai ter um número de cromossomos. Tá? A gente chama de organismos que possuem um número fixo de cromossomos. Existem organismos dioicos, trioicos, tá? Isso vai depender e vai variar de espécie para espécie. Mas na maioria a gente vai ter organismos dioicos. Tá? Esses organismos dioicos têm como principal característica lá dentro das suas células e mais especificamente dentro do seu núcleo, tá? Ele vai possuir então uma quantidade par de cromossomos, ou seja, 46, 38, 22, tá?
sempre número par. Por quê? Porque sempre os cromossomos eles vão estar aos pares, tá? E a gente chama isso de número diploide. E o número haploide seria a metade dessa quantidade de cromossomos, tá? Na nossa espécie Homo sapiens, a gente tem 23 pares, ou seja, 46 cromossomos. Nós somos organismos dioicos, tá? Temos nossas células somáticas, né? Com exceção das células germinativas, as células que vão formar, então, as nossas células de germinação, né? Que são as células de espermatozoide e ovócito secundário, tá? Que são células haploides. Com exceção dessas duas células, tá? As outras células são do tipo diploide, tá? E possuem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da meiose, né? A gente já sabe que a meiose é um processo de divisão celular que vai reduzir pela metade essa quantidade de cromossomos que a gente tem dentro das nossas células, tá? E o principal papel dela é formar, então, células, tá? Haploides para a formação de gametas, tá? E isso acontece tanto no reino animal quanto no reino vegetal, tá? Nos animais, a gente vai ter as células germinativas e nas células vegetais, a gente vai ter as células formadoras de esporos, tá? E o processo de divisão celular meiótico, né, ou a meiose, ela engloba duas divisões celulares consecutivas, né, com a formação de 4 novas células haploides, como eu falei para vocês, diferente da sua célula-mãe, que é diploide. Esse processo, tá, ele é dividido em meiose 1 e meiose 2. Tá? Então, quando eu falo de meiose, eu estou falando da meiose 1 e meiose 2. Por quê? Esses dois processos ocorrem dentro do processo de meiose. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. Antes de acontecer a meiose, acontece o processo de intérfase. Tá? E essa intérfase, ela não se diferencia da intérfase da mitose. Lembra que a gente falou lá que existe o processo de intérfase, que é o processo que acontece lá a duplicação do material genético, depois a gente vai ter a condensação desse material genético e duplicação lá dos centríolos, tá? Então, essa intérfase ela é idêntica durante o processo de meiose e para o processo de mitose. Não vai diferenciar em nada, né? Vai ter a fase de E1, que as células estão estacionadas, né, executando as suas funções celulares. Por exemplo, uma fibra muscular está contraindo, o neurônio está transmitindo seu pulso nervoso, tá? E na fase S, a gente vai iniciar o processo de duplicação desse material genético, tá? Para ele conseguir entrar na fase de G2, é onde esse material genético já duplicado começa o processo de condensação, tá? Então, terminou a duplicação, ele começa a se condensar e os centríolos, né, começam também seu processo de duplicação. Até esse processo era um centríolo só que eu tinha na célula. No G1, ele começa a duplicar, termina lá no processo de prófase da nossa mitose, tá? E aqui no nosso processo de meiose também acontece desse jeito. G1, a célula está estacionária, tá? Não está acontecendo nada. Inicia então o processo, a fase S da intérfase, ela começa a duplicar o seu material genético. Quando ela chega em G2, esse material genético já está duplicado e começa o processo de condensação do material genético. Beleza? Até aí tudo bem? E agora a gente vai entrar dentro do processo de meiose, né? Ainda na intérfase, né, cada cromossomo se duplica, ficando com 2 cromátides. No início da meiose, ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, a gente vai ter 23 pares, né? Somos seres dioicos. E a gente vai ter o emparelhamento desses cromossomos homólogos. O que é isso? Eles vão ficar lado a lado, um com o outro, tá? E a gente vai entrar daqui a pouco mais a fundo sobre esse processo de emparelhamento e para que isso e por que isso acontece, tá? Mas eles vão emparelhar para que aconteça um processo chamado de crossing over, tá? Que vai acontecer dentro do processo de prófase 1. Tá? Mas isso, tá? Só estou adiantando para vocês um pouco do que vai acontecer lá quando a gente entrar dentro das etapas da meiose, tá? Mas basicamente dentro da meiose 1 vai ter o emparelhamento dos cromossomos homólogos, né? As células filhas da primeira divisão recebem cada um cromossomo de cada par homólogo.
Então aqui a gente já tem uma diferença da mitose, né? Na mitose a gente separava as cromátides, tá? Então a gente pegava esses cromossomos homólogos, uma cromátide ia para um lado, né, desse cromossomo homólogo, a outra cromátide também ia para um lado, e as outras duas cromátides para o outro. Tá? Então ele era dividido pela metade esses cromossomos, né? Duas cromátides iam para um lado e duas cromátides para o outro da célula. Já no processo de meiose, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, um cromossomo homólogo vai para um lado e outro para outro, tá? Isso na meiose 1. Depois, no processo de meiose 2, tá? Não vai acontecer o processo de intérfase. Então, ela encerrou o processo de meiose 1, já dá início ao processo de meiose 2. E aí vai acontecer o quê? Agora as cromátides se separam a 4 células haploides, isso é, que possuem um cromossomo de cada parte. Tá? Então, a gente vai ter lá duas cromátides sendo formadas desse cromossomo e mais duas cromátides sendo formadas desse cromossomo. Tá? Então, a gente vai ter 4 novas células filhas e todas elas do tipo haploide, ou seja, com a metade da carga genética da sua célula mãe, né, que seria essa célula. Ah, professor, no final da meiose também elas são haploides? Sim, são haploides, tá? Só que cada cromossomo dele tem 2 cromátides, tá? Mas elas ainda são haploides. E na meiose 2 elas são haploides funcionais. O que significa? Significa que elas estão prontas, tá? Lógico, isso falando em questão genética, tá? Estão prontas para gerar um novo indivíduo após o processo de fecundação, tá? Após o processo de meiose 1, ainda elas não estão prontas para gerar um novo indivíduo. Por quê? Porque aqui eu tenho cromossomos, tá? Formando 2 cromátides, tá? Então ela precisava encerrar o processo de meiose 2 para que elas ficassem de uma forma viável para que isso aconteça. Beleza? Dando continuidade, então, né? Nas células que sofrem meiose, a intérfase é idêntica à mitose. Com a ocorrência da duplicação do DNA, as duas divisões celulares permitem a redução da quantidade de DNA e, consequentemente, o número de cromossomos à metade. A meiose possibilita a reprodução sexuada, processo fundamental para a existência da variabilidade genética e continuidade do processo evolutivo. Ela mantém constante o número de cromossomos da espécie ao formar gametas haploides, cuja união produz um zigoto diploide com o número de cromossomos da espécie. Tá? O que isso significa, professor? Significa que é o seguinte, né? Toda vez que eu estou formando um novo gameta, eu estou colocando lá no meu gameta 23 cromossomos, por exemplo, para a nossa espécie. Tá? Então, se eu tenho 23 cromossomos no espermatozoide, mais 23 do ovócito secundário, após o processo de fecundação, eu tenho a formação de um zigoto com um número diploide de 46 cromossomos. Tá? E aí, fechou a conta, eu tenho um indivíduo com a mesma carga genética, tá, da nossa espécie, que é a espécie do Homo sapiens. Tá? Ah, professor, mas e se acontecer algum erro ou as células não se duplicarem, existe a possibilidade de ter um indivíduo triploide? Tá? Não, tá? Não existe a possibilidade de existir um indivíduo triploide. Por quê, professor? Porque o indivíduo triploide, tá, ele é inviável. A gente vai ter ali 3 genes sendo expressos, tá? Porque é triploide, então eu vou ter 3 cromossomos, né? O par homólogo mais um, e aí, durante a síntese de proteínas, né? Durante o processo de tradução, né, do nosso RNA mensageiro, os ribossomos não vão conseguir fazer essa leitura. Tanto é que a gente tem algumas interações em relação à trissomia do cromossomo 21, tá? Formando algumas alterações genéticas, tá? Que a gente vai falar a respeito durante a formação do gameta no decorrer das nossas aulas. Tá? Existem sim malformações e que pode acarretar em algum tipo de alteração cromossômica, inclusive alteração morfológica do indivíduo. Tá? Isso relacionado à carga genética. Às vezes, um cromossomo que não deixou de se emparelhar lá durante o processo de meiose, tá? Acaba ficando em uma célula a mais e acaba formando um indivíduo com
um cromossomo a mais, ou silenciando um cromossomo, ficando com um cromossomo a menos. Mas isso são doenças relacionadas a doenças genéticas, isso que vai ser abordado numa próxima aula, tá? Mas só por curiosidade, tá? Trissomia não existe dentro da nossa espécie. Existem outras espécies, né? Existem peixes, também existem algumas plantas, tá? Mas, assim, dentro da nossa espécie, isso é inviável, tá? Na formação dos gametas. Aqui a apostila traz para a gente um gráfico, né? Geralmente esses gráficos caem bastante no Enem, em vestibulares, concurso, tá? E ele traz para a gente esse gráfico para a gente fazer uma análise, né? Esse primeiro processo aqui que a gente está vendo é a intérfase, tá? Então a gente vai ter a G1, fase estacionária, onde a célula é diploide, S, duplicação do material genético, G2, condensação dos cromossomos, e depois a gente vai ter o processo de meiose, tá? Então aqui no processo de meiose 1, ela é reducional, tá? Ah, professor, mas ele reduziu para a mesma quantidade de material genético. Ela teria que ser diploide. Não, tá? Ela reduziu para a mesma quantidade, mas ela separou os cromossomos. Então, ela é uma célula haploide. Tá? Ela só pode expressar um tipo de gene, não pode expressar os dois genes em dois alelos diferentes. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma célula haploide, após o processo de meiose 1, e depois do processo de meiose 2, né, formando para a gente 4 novas células haploides com a metade da carga genética, sendo uma célula também viável para o processo de fecundação. Beleza? Aqui também ele traz para a gente, né, um outro esquema mostrando o processo de meiose, né? Então, aqui a gente vai ter uma célula diploide passando pelo processo de meiose, né? Esse processo de meiose, então, a gente vai ter a fase da redução cromossômica, né? A gente vai ter aqui uma célula diploide, par 1 e par 2, que vai gerar para mim células haploides, né? Com as cromátides irmãs, gerando 4 novas células filhas, e depois, assim por diante, após o processo de fecundação, vai acontecer a duplicação desses cromossomos e tudo mais, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da meiose, né? Então, quais são as fases da meiose e como que elas ocorrem, né? Então, no processo meiótico, a primeira divisão, a meiose 1, é reducional, né? Com a separação dos cromossomos homólogos, como eu já falei para vocês. E a segunda meiose era chamada de meiose equacional, com a separação das cromátides, né? Então, a gente vai aumentar o número de células que são formadas dentro desse processo. Prófase 1, né? Então, a fase inicial mais longa e importante da meiose, como eu falei para vocês, como na mitose ocorrem os eventos de separação da divisão com as alterações no núcleo, condensação cromossômica, desaparecimento do nucleolo e desintegração do envelope nuclear e do citoplasma, migração dos centríolos duplicados para os polos e formação das fibras do fuso. A prófase 1 é caracterizada por dois exemplos exclusivos. O primeiro, obrigatório, é o pareamento, sinapses dos cromossomos homólogos. Então, eles vão ficar emparelhados, um do ladinho do outro, e vai acontecer sinapses, tá? E é ali a aproximação, tá? Dessas cromátides entre eles, tá? Formando pares denominados de bivalentes ou tetrades, tá? O que isso significa? Parece que são quatro cromátides ali, mas na verdade são dois cromossomos que estão muito próximos, por isso que ele recebe o nome de tetrádes ou bivalentes, tá? Possibilitando a separação correta dos homólogos, um para cada célula. Durante a primeira divisão, o segundo evento, crossing over, permutação, um processo frequente, mas não obrigatório, que permite a troca de partes entre cromossomos homólogos. Os locais onde ocorrem essas trocas são denominados quiasmas. O que você acabou de ler aí, professor, né? Vamos lá, então, para a explicação do que está acontecendo ali. Primeiro, né, como eu falei para vocês, existem dois eventos muito exclusivos do processo de prófase 1, da meiose 1, tá? Que é o processo de pareamento, e o segundo processo, tá? A gente chama de crossing over. Então, primeiro a gente tem que entender o primeiro momento, né? A primeira coisa que acontece. Pareamento desses cromossomos. Os cromossomos vão ficar muito próximos ao outro, tá? Isso é chamado de pareamento.
E depois a gente vai ter as quiasmas. O que são as quiasmas? Ali, depois que eles ficaram um próximos do outro, formando os bivalentes, as cromátides, tá? Que são aquelas regiões, deixa eu mostrar aqui para vocês, que são essas regiões, tá? Que a gente está observando aqui, ó, tá? São essas regiões aqui que a gente está observando aqui e aqui, tá? São regiões de interseção, tá? Ou seja, de conexão entre um cromossomo e outro, tá? Mas por que elas estão se tocando, professor? Para que aconteça o processo de crossing over, tá? O que é o processo de crossing over, né? O processo de crossing over, pessoal, é um processo, tá? Que a gente fala de permutação dos genes. É quando acontece a troca de segmentos entre esses cromossomos homólogos. Tá vendo aqui que eles estão trocando pequenos pedaços? Então, esse cromossomo amarelo, ele ficou com a parte vermelha do cromossomo homólogo a ele. O peto aqui ficou com algumas partes azuis, tá? Referentes também a ele, tá? Mas por que isso está acontecendo, né? Já se pararam para perguntar, né? Por que irmãos, tá? Possuem características diferentes, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, e mesmo do mesmo sexo, têm características totalmente diferentes, né? Algum pode nascer com um olho castanho, outro com olho claro, o outro pode nascer com cabelo mais escuro, outro com cabelo loiro, cor da pele, tá? Tipo da barba, biotipo, né? Um nasce maior, o outro é menor, tá? Já pararam para pensar isso? Sendo que o material genético, tá? que é constituinte dos dois é o mesmo do pai, é o mesmo da mãe, tá? Então, por que isso acontece, né? Então, cientistas, né, tinham essas perguntas também. E através da análise do processo de meiose, tá? E observando o processo de prófase 1, eles descobriram que acontece um processo de troca de fragmentos de DNA, tá? E essa troca de fragmentos entre os cromossomos vai fazer com que tenha uma variabilidade genética, mesmo com a mesma carga genética. Professor, não entendi isso aí. O que está acontecendo? Como assim? Vou ter uma variabilidade genética com a mesma carga genética? Isso é possível somente na meiose. Na mitose não é, porque eu tenho a duplicação e eu tenho as mesmas cromátides formando as duas novas células filhas. Nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, né, e a gente parar para analisar do ponto de vista da meiose, a gente observa o quê? A gente tem aqui a formação de 4 novas células filhas, né? Então, portanto, essa cromátide desse lado vai para uma célula filha, essa outra cromátide para uma outra célula filha. Essa cromátide aqui para uma célula filha e essa cromátide para uma outra célula filha. Portanto, depois da troca desses segmentos, tá? Eu vou ter 4 tipos de células diferentes, com materiais genéticos diferentes. Então, eu vou ter essa cromátide aqui inteiramente preta, tá? Formando uma célula filha haploide, tá? Formando um gameta, por exemplo. A segunda, eu vou ter também uma aqui com interseção, que vai ter um ponto azul, né? E outro ponto azul, ou seja, um fragmento de DNA do cromossomo homólogo, numa outra célula, um outro gameta. No outro gameta eu vou ter aqui essa cromátide inteira azul com a ponta dela preta, que ela pegou um pedacinho do outro cromossomo, tá? E o que isso significa? Que essas trocas de materiais genéticos, né, vai fazer com que tenha ali uma permutação desses genes. Então, alguns genes, por exemplo, que foi expresso em mim, não foram expressos na minha irmã. Por quê? Isso acontece ao acaso. Não quer dizer que toda vez que está acontecendo o processo de meiose, lá nas células germinativas, tem que ser nesse ponto. Isso está acontecendo aqui no meio do cromossomo, perto do centrômero dele, né? Perto do centríolo, quer dizer, da cromátide. A gente vai ter também ali interseções aqui na parte final, interseções na região mediana, enfim, não tem uma região específica para que aconteça esse processo de crossing over, tá? Então ele acontece ao acaso e é um processo importantíssimo para que tenha uma variabilidade genética, né, dentro desses
dessa formação desses gametas no processo de meiose. Beleza? Entenderam, então, o processo de prófase 1? Então, a gente vai ter dois principais eventos acontecendo aqui. O pareamento, tá? Os dois cromossomos homólogos ficam próximos uns aos outros, formando as sinapses, tá? Que são as regiões que são interseção entre os cromossomos homólogos. E depois a gente vai ter o segundo evento, que é o processo de crossing over, tá? Que está acontecendo ali trocas de fragmentos de material genético entre esses cromossomos homólogos. Beleza? Bom, depois do processo de prófase 1, né, com o desaparecimento do envelope nuclear, ocorre a ligação dos bivalentes, as fibras do fuso, por meio dos cinetecoros, tá? Dos centrômeros. Então, lá na região dos centrômeros, tá, vai acontecer a ligação das fibras do fuso nesses cromossomos, tá? E o processo de anáfase 1, tá? Ocorre, então, o encurtamento das fibras do fuso com a separação dos cromossomos homólogos e a redução do número cromossômico. Então, aqui a gente tinha o quê? 46 cromossomos, né? Ou a gente poderia colocar, por exemplo, 4 cromossomos. Vamos trabalhar com os números que a gente está observando. Então, se a gente tinha 4 cromossomos aqui, tá? Agora a gente vai ter quantos, né? Então, aqui agora, agora a gente no processo de anáfase 1, né, ela se acaba separando, levando 2 cromossomos para cada lado, tá? Depois do processo de anáfase, a gente vai ter o processo de telófase. Então, os cromossomos homólogos chegam aos polos, né, desaparecem os fusos e reaparece o envelope nuclear. Não há condensação cromossômica, nem o reaparecimento do nucleolo. Ocorre, então, a citocinese com a separação das duas células haploides. Tá? Então, aqui a gente não vai ter o mesmo processo lá do processo de mitose. Não vai ter a descondensação cromossômica, nem o reaparecimento do nucleolo. Tá? Apenas o envelope nuclear, né, que é a carioteca, que vai reaparecer nesse caso. Os cromossomos ainda continuam condensados. Após, então, o término do processo de telófase 1, né, termina, então, o processo de meiose 1, pode existir um intervalo de tempo antes de começar a segunda divisão. Esse intervalo é a intercinese, como a preparação para a nova divisão, duplicação dos centríolos e a organização do citoesqueleto. Mas na intercinese não ocorre duplicação do DNA, ao contrário da intérfase. Tá? Então, entre o processo de meiose 1 e meiose 2, acontece o processo de intercinese. O que é esse processo, professor? É o processo de preparação da minha célula, tá? Para iniciar, então, o processo de meiose 2. Né? Então, a gente vai ter a duplicação dos centríolos, tá? E a organização ali do citoesqueleto da célula. Tá? Então, a meiose 2 ela se assemelha muito à mitose, né? Mas em relação a esse processo, apresenta 3 importantes diferenças. Não é procedida por uma duplicação do DNA, então não vou ter duplicação antes da meiose 2. Ocorre obrigatoriamente após a divisão reducional, tá? E forma exclusivamente células haploides, enquanto que a mitose forma células diploides. Tá? Então, o evento de meiose 2 são idênticos ao da meiose. Tá? Na prófase 2 ocorre a formação das fibras do fuso, o desaparecimento do envelope nuclear. Na metáfase 2, os cromossomos ligam ao fuso pelos centrômeros. Tá? E na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides associadas ao encurtamento das fibras do fuso. Na telófase 2, terminação da divisão com o desaparecimento do fuso, reorganização do envelope nuclear e o envelope nuclear e do nucleolo, e descondensação cromossômica e a citocinese. Tá? Então aqui a gente vai ter, na meiose 1 a gente vai ter a separação dos cromossomos na anáfase, e aqui a gente vai ter a separação das cromátides. Tá? A gente vai ter a metáfase, os cromossomos vão para a região do meio. Tá? Depois a gente vai ter a separação das cromátides, indo uma cromátide para cada célula. No final, a gente vai ter a formação de 4 novas células filhas. Por que, professor? Se eu partir de uma só. Na verdade, no final da meiose 1, a gente tem a formação de 2 células. E aí, cada uma dessas 2 células vai passar pelo processo de meiose 2, gerando para mim 4 novas células.
Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai lá para a nossa apostila, tá? Voltar lá para a nossa aula 31 e 32. Resolver alguns exercícios, tá? Então, do em classe lá. Explique a frase: sem a meiose, o número cromossômico de uma espécie com reprodução sexuada dobraria a cada geração. Tá? Então, a reprodução sexuada ocorre pela união de dois gametas. Para manter o número cromossômico da espécie, os gametas devem possuir metade desse número. Por isso, é necessário que seja produzido por uma divisão reducional, a meiose. Tá? Isso faz sentido. Por quê, professor? Porque se a gente não tivesse a redução desses cromossomos, né, consequentemente, toda vez que acontecesse uma reprodução sexuada, duas células diploides iriam se unir. Por exemplo, na nossa espécie, duas células diploides iriam gerar para a gente um indivíduo com uma quantidade de 92 cromossomos. Tá? Isso é totalmente inviável. E esse indivíduo, quando tivesse algum tipo de reprodução com indivíduos também em 92, iria gerar ou indivíduos com 184 cromossomos. Então, iria sempre duplicar essa quantidade, se a gente não tivesse a meiose. Então, a meiose serve para isso, para conservar a quantidade de cromossomos dentro da espécie, tá? Para que ela se torne viável todo momento que acontecer algum tipo de reprodução sexuada, né? 2. A célula de um animal esquematizado a seguir encontra-se na anáfase, na primeira divisão da meiose, o que permite essa conclusão, tá? Então, a gente está observando aqui que está em anáfase da meiose 1. Como que eu sei disso? Está acontecendo o quê? A separação dos cromossomos homólogos duplicados, caracterizando a anáfase 1 da meiose. Tá? Se tivesse separando as cromátides, a gente poderia dizer que estaria, por exemplo, no processo de meiose 2 ou no processo de mitose. Mas quando está separando os cromossomos homólogos, né? Você vê aqui, ó, que era um par homólogo e aqui era outro par homólogo. Então, a gente sabe que está no processo de meiose 1, ou seja, anáfase 1 do processo de meiose 1. B. Utilize os contornos a seguir para representar duas células desse animal. Uma para a anáfase 2 da meiose e outra para a anáfase da mitose. Tá? Então, aqui ele está utilizando os contornos. Tá? Então, a célula em anáfase da mitose, tá? E a célula em anáfase da meiose. Anáfase 2 da meiose. Qual que é a diferença? Né? Aqui a gente vai ter a separação de 4 cromátides e aqui a gente tem a separação de 2 cromátides. Qual que é a principal diferença? Que aqui a gente tem o número diploide, aqui a gente tem o número haploide. Tá? Assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de DNA do núcleo de uma célula de mamífero durante as fases da meiose. Considere M1 a primeira divisão e M2 a segunda divisão. Tá? Então, a resposta certa ficaria a letra B. Tá? Como que eu sei que é a letra B? Aqui é o processo de divisão normal. Tá? É uma mitose. Por quê? Aqui ele estava normal, duplicou, tá? Passou pelo processo de mitose, tá? E continua aqui com a quantidade que ele tinha antes. Já aqui, ó, aconteceu o processo de duplicação do material genético, aconteceu o processo de meiose 1, gerou duas células haploides e gerou o processo de meiose 2, reduzindo também as cromátides. Tá? A resposta certa é a letra B. Está errado, tá? Também, porque continua sendo a mesma coisa, né? Que é a resposta da letra A. Aqui também, tá? Estaria certo se ela parasse aqui, então ela continuou. Então, aconteceu um processo de duplicação que não acontece em células haploides, tá? E aqui também está errado, porque aconteceu o processo de meiose 1, meiose 2 e meiose 3, né? Desceu aqui umas 3, reduziu 3 vezes aqui, então quer dizer que está totalmente errado. 4, né? Observe as figuras a seguir que representam diferentes anáfases, né? Figura A, figura B e figura C, né?
Assinale a alternativa que indique os processos representados na figura A, B e C, respectivamente. Tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter a meiose 2, né? Está separando o quê? As cromátides. E já aconteceu, como que eu sei que é o processo de meiose 2? Porque aqui já aconteceu um processo de crossing over. Ó. Veja que aqui já tem cromátides diferentes. Tá? Na figura B, tá? A gente vai ter o processo de mitose. Tá? Por que eu sei disso? Porque são cromátides de cromossomos homólogos, estão indo em direções opostas. E aqui é meiose 1. Já passou pelo processo de crossing over da prófase 1, tá? E está acontecendo a separação do par de cromossomo homólogo, um para um lado e outro para outro. Tá? Então, a resposta certa, letra C, né? Meiose 2, mitose e meiose 1. Número 5. No esquema a seguir, a célula 1 representa uma célula diploide com um par de cromossomos homólogos, e as setas indicam os eventos característicos de ciclos celulares, fase S da intérfase e das divisões celulares mitose e meiose. De acordo com os eventos característicos da fase S do ciclo celular e das divisões celulares representadas na figura, assinale a alternativa que indique a forma como o espaço vazio das células é preenchido por cromossomos. Tá? Então aqui a gente vai ter a célula 1, né? Cromossomos 2 e 2, tá? Célula 2 e 3, cromossomos, respectivamente. Tá? Então, como que a gente sabe disso? Né? Então, células 7, 8 e 9, cromossomos 1 e 1, respectivamente. Então, de acordo com os eventos da fase S do ciclo celular das divisões celulares representadas na figura, assinale a alternativa que forma como o espaço vazio da célula é preenchido por cromossomos. Tá? Então, a resposta certa, letra E. Tá? Em relação às fases da meiose 1, é correto afirmar que a prófase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos? Errado. Tá? Na fase 1 está acontecendo o emparelhamento, né, dos cromossomos homólogos e o processo de crossing over. Na telófase 1, cada cromossomo apresenta uma cromática? Correto. Tá? O processo de telófase 1, cada cromossomo, tá, apresenta uma cromática. Na anáfase 1, acontece a divisão dos centrômeros? Tá? Não, na anáfase 1 vai ter o quê? A divisão dos cromossomos. Na metáfase 1 ocorre a ligação dos bivalentes ao fuso, tá? E na intercinese é feita a separação das cromátides, tá? Não, na intercinese apenas acontece com que a minha célula se reorganize para iniciar o processo de meiose 2, né? Vai ter apenas ali a duplicação dos meus centríolos. Bom, pessoal, estamos encerrando então a nossa aula, tá? Vou deixar um em casa para vocês responderem, tá? Tarefa mínima, tá? Da aula 31 e aula 32, tá? E qualquer dúvida em relação a essas atividades, tá? Eu estou à disposição de vocês lá no grupo e também lá no meu particular, beleza? Um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.